Disse-lhes: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressado-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo tudo isso, murmurava, dizendo que entra para ser hóspede um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho desfraudado alguém, restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém. Os irmãos possam sentar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Um texto um pouco extenso, né, irmãos? É 10 versículos. Mas o Senhor é aquele que já foi dito hoje, nunca é demais nós dizer, né? Ele é bom, né? O homem em si, igreja do Senhor, ele é mau, né? Mas Jesus, ele é bom. Mas quando nós entendemos, compreendemos o amor de Cristo, a sua palavra é capaz de nos moldar, nos transformar, nos renovar e nos dar graça, né? Para que nós possa caminhar, né? Nós, crentes, não somos melhor do que ninguém, irmãos, mas nós somos, obrigado, irmãos, somos privilegiados porque Ele nos revelou a sua salvação, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu sempre digo, igreja do Senhor, que nós somos privilegiados porque Jesus nos revelou a sua salvação, né? Por muito tempo, eu não sei os irmãos, mas pessoas me evangelizavam, achava bonito, e é bonito, mas eu não tinha a alegria, o prazer de confessar o nome de Jesus, né? Mas no dia que chegou a hora, eu criei coragem, confessei o nome de Jesus e estou aqui para a honra e a glória dele, né? E eu quero dizer que nós sem Jesus, nós não somos nada, irmãos. E Jesus sem nós, ele é o mesmo Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, nós temos que cada dia agradecer a Ele por Ele ter nos dado este privilégio de dizer que somos crentes na pessoa de Jesus, né? E a Bíblia diz que Jesus, e tendo Jesus entrado em uma cidade chamada Jericó, né? Ali havia um homem a qual não é diferente dos outros homens, irmãos, um homem que não era convertido, né? A Bíblia diz que ele era um cobrador de impostos, né? Ele não conhecia Jesus, né? Creio eu que a sua vida era uma vida distante, né, do Senhor, né? Mas o que me chama a atenção, igreja do Senhor, é que ele teve a humildade de procurar quem era este homem chamado Jesus, né? Creio eu que ele tinha visto falar de Jesus, um homem que fazia milagre, um homem que curava enfermo, né? Um homem que ressuscitou até morto, né? Lázaro, né? A Bíblia diz que havia 4 dias Lázaro já estava sepultado e Jesus diz: sai para fora, Lázaro. E Lázaro saiu, né? Este é o Jesus a qual nos libertou, nos transportou, cada um de nós, do império das trevas para o reino do seu amor, né? Este é um Deus vivo, todo-poderoso, a qual nunca é demais nós dizer que Ele é o nosso Salvador. E Zaqueu procurou ver quem era Jesus, né? E ele toma uma atitude, né? A Bíblia diz que ele era pequeno, a Bíblia diz que tinha uma multidão muito grande, né? Mas Zaqueu, igreja do Senhor, deu o primeiro passo, né? Ele foi ao encontro do Senhor, né? A Bíblia diz que ele subiu numa figueira brava, né? E Jesus, por ser o conhecedor, irmão, de
todas as coisas, né? Ele conhece cada um de nós por dentro e por fora, né? Ele é um Deus presente, onisciente, né? Ele sabe todas as coisas, né? Jesus olhou e viu Zaqueu, né? E Zaqueu estava ali naquela figueira e Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, né? Pois hoje convém eu pousar em tua casa, né? Louvado seja o nome do Senhor. E outra coisa que nos chama a atenção, irmãos, Zaqueu recebe ele com júbilo, né? Com alegria, com aquele prazer, com aquela alegria, a mesma alegria de quando nós confessamos o nome de Jesus pela primeira vez, não é verdade? A gente fica ali sedento, né? Todo dia querendo cada dia mais se reunir com a igreja do Senhor, né? Querendo aprender deste Deus tão poderoso, né? Mas às vezes no caminhar a igreja do Senhor, o homem às vezes esfria, né? Tropeça. Mas eu quero dizer para a igreja do Senhor que Jesus, ele não veio para condenar o mundo, né? Ele veio para salvar. Ele veio buscar o que estava perdido, né? Louvado seja o nome do Senhor. Este é um Deus de salvação, né? O apóstolo Pedro chegou a dizer que não há outro nome entre os homens dado a qual o ser humano possa clamar por salvação, a não ser na pessoa de Jesus, né? Pois a Bíblia diz que ele foi ungido, né? Escolhido para levar as boas novas, né? Para levar a salvação àquele que crê, né? O que é difícil, igreja do Senhor, é o homem crer, né? Porque a salvação, ela vem pela fé, né? Nós ouvimos falar e nós cremos e confessamos o seu nome, né? Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo diz que ele não vem é um dom gratuito, né, de Deus, não é pelas obras para que ninguém possa se gloriar, mas sim pela misericórdia, né, pela graça, que se fala de um favor imerecível, né, a qual já disse que nós não merecia, mas por um imenso amor de Jesus, ele nos salvou, né, e aqui estamos para proclamar esta salvação, né. Isaías diz que todo o povo está convidado a procurar, a proclamar, a procurar a salvação, né? E ele diz: vinde, comprai sem dinheiro, né? Vinde e comprai sem dinheiro, buscai a mim enquanto estou perto, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, né, igreja do Senhor? A Bíblia diz que há um tempo que não vai mais estar na terra esta palavra, né? O tempo é agora, o dia é hoje de nós crer no Senhor, confessar o seu nome, né? Viver um dia de cada vez, né? Porque o amanhã não nos pertence, né? Mas pertence unicamente o Criador, né? Louvado seja o nome do Senhor. E Zaqueu, igreja do Senhor, ele, quando Jesus chegou àquele lugar, né? E olhando para cima viu ali Zaqueu, né? Ele disse: desce depressa, hoje me convém pousar em tua casa. E a Bíblia diz que apressando-se desceu e recebeu com júbilo, com alegria, que nem eu já falei. Louvado seja o nome do Senhor. E vendo tudo isso, louvado seja o nome do Senhor. E vendo tudo isso, igreja do Senhor, ainda tinha pessoas que murmuravam, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que podia ser os fariseus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui não diz, mas diz, ó, vendo tudo isso, murmurava dizendo que entra para ser hóspede um homem pecador. Mas Jesus, ele não veio para condenar, irmãos, ele veio para salvar, né? A Bíblia diz que um dia ele virá, né? De volta a segunda vez, buscar um povo no meio do povo. Mas nessa passagem aqui ele diz que ele veio buscar e salvar o que estava perdido, né? E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Se alguma coisa tenho desfraudado alguém, restituo quadruplicadamente. Louvado seja o nome do Senhor.
Igreja do Senhor, eu não posso afirmar se Zaqueu desfraudou alguém, né? Mas a Bíblia diz que ele era cobrador de impostos, né? Mas quando ele faz se eu tenho desfraudado alguém, eu restituo, ali, igreja do Senhor, ele estava falando verdadeiramente, né? E olha o que Jesus disse para ele, no 9, e disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão. E se Jesus, conhecedor de todas as coisas, ele disse isso, igreja do Senhor, é porque ele viu sinceridade em Zaqueu, creio eu. Louvado seja o nome do Senhor. E para que a igreja entenda, Abraão, a Bíblia diz que ele é o nosso pai na fé, né? Ele é um homem de fé que ninguém nunca viu Deus, né? Mas muitos puderam andar com o Filho de Deus, né? Jesus, né? E Abraão, por meio da fé, ele só ouviu a voz, né? E ele saiu do meio da sua parentela e foi para uma terra distante, né? E Deus fez uma promessa a ele, igreja do Senhor, que ia dar a ele muitos filhos, né? E Sara, já bem velha, como pode, né? Mas as escrituras se cumpriu, né? Hoje, todo aquele que crê em Cristo Jesus é filho de Abraão através da fé, né? Louvado seja o nome do Senhor. E ele conclui dizendo aqui no 10, né? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, né? Louvado seja o nome do Senhor. Igreja do Senhor, Jesus, quando ele estava ali sendo crucificado, né? A Bíblia diz que ali, Isaías diz, sobre ele levou ali o castigo que nos traz a paz, né? Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que ele foi colocado de um lado, à sua direita, um ladrão, e o outro ladrão, né? E um dele murmurava: se tu é Deus, te salve, salva nós, né? Se tu é Deus, faz isso, faz aquilo, né? E um disse assim: tu nem estando igual tem de compaixão. E aquele ali, a Bíblia diz que ele se humilhou, né? Se humilhou e reconheceu que ele era digno de estar naquela situação pelos seus atos. Mas Jesus não era, igreja do Senhor. Ele estava ali para consumar a salvação para todo aquele que nele crê, né? Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz: tem misericórdia de mim quando entrais no paraíso. Diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso, né? O que nós aprendemos, igreja do Senhor, que todo aquele que clamar ao Senhor, a Bíblia diz que será salvo, né? Todo aquele que clamar de coração puro, não com maldade, não com astúcia, né? Não com malícia, né? Mas verdadeiramente, a Bíblia nos afirma que ele nos salva, né? E se a Bíblia diz, quem somos nós para contender, né? Mas sim aceitar e pegar esta salvação que ele tem para nos dar, né? E cada dia mais é nossa obrigação como servo do Senhor, né? Crer na sua palavra, né? Buscar na sua palavra este renovo que só Jesus tem, né? E buscar para que nós possa se renovar, né? Se restaurar, para que nos dias mal que às vezes vem sobre o homem, né? Nós possamos estar firme, né? Na sua palavra, na sua promessa, podendo nunca vir desistir, né? Porque a Bíblia também diz que esta salvação que é em Cristo Jesus, ela diz que é para aqueles que perseveram até o fim, né? Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, se nós cremos que Jesus é o nosso Salvador, o nosso Redentor, a nossa missão, a nossa obrigação é proclamar essa salvação a outras pessoas, né? Para que elas também possam receber de Cristo este renovo, né?
esta palavra que nos liberta, esta palavra que restaura o homem, né? Essa palavra que tira o homem da condição de um pecador, né? Para pôr na condição de um salvo na pessoa de Jesus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Uma certa vez, igreja do Senhor, às vezes a nossa fé é pouca, sabe? Mais uma vez eu me tive num aperto meio grande. E nesse dia, igreja do Senhor, eu não era crente não, na pessoa de Jesus. Nesse tempo eu era uma pessoa devassa. E eu tive tanta fé naquele momento, eu não abri nem a boca, eu só clamei ao Senhor de coração. E eu fui atendido imediatamente. E eu fiz uma promessa ao Senhor. E eu quero dizer para a igreja do Senhor, se o ser humano não tiver a intenção de cumprir as suas promessas, não prometa a Jesus não, porque Ele cobra. Louvado seja o nome do Senhor. E eu prometi: Senhor, se Tu me desse livramento, eu prometo um dia te servir. Eu ainda disse assim, um dia, né? Glória a Deus. Nessa época, era uma época da minha vida que eu estava vivendo mesmo distante, né? De Cristo, né? Sem esperança, sem fé. Vivia segundo o percurso do mundo, né? E Jesus me salvou, mas o homem é tão ingrato, igreja do Senhor, um homem sem fé. E eu continuei a minha vida de devasso. E um dia o Senhor cobrou de mim. E eu pude ver que era Ele cobrando de mim. E eu disse: Senhor, eu te prometi e eu vou cumprir, né? E os irmãos sempre se reuniam assim no terreiro da minha casa, como fosse aquele povo assim, ó. E eu sempre ficava lá em casa, né? E um certo dia eu fiquei assim na porta, né, da cozinha, estava com a minha esposa, e eu vi os irmãos vindo com tanto fervor, né? E eu disse: por que não? Eu falei com a minha esposa, nós não ia se reunir com os irmãos, né? Mas nessa época da vida aí, igreja do Senhor, eu já estava com uns 2 anos que o Senhor tinha me libertado. Eu já não bebia, eu já não jogava, e nem em campo eu ia mais, né? E eu fui sedento, com vontade de confessar o nome do Senhor. E a igreja acredita que nesse dia quem estava pregando lá era o João Neto, né? Que é marido da neta da irmã Antônia. Pois a igreja acredita que o irmão não fez o apelo e eu não confessei o nome de Jesus. Mas eu insisti e fui de novo. E um dia fizeram o apelo e eu confessei o nome de Jesus, né? E aqui eu estou até já faz uns 4 anos, né, pastor? Faz? Aí eu era só junto, né? Aí o pastor fez o nosso casamento, né? E que nem eu disse, vem momento difícil, vem momento mais complicado, mas se nós estiver firmado na rocha, né, que é Cristo Jesus, se esta palavra estiver dentro de nós, né, nós vamos se desviando, né, do mal, porque dentro de nós, igreja do Senhor, está plantado a palavra, e nós sabemos que não há outro a qual nós podemos clamar por salvação. Esse dia eu estava me lembrando, a minha família quase toda, as minhas irmãs frequentaram a igreja aqui. Tem umas que estão desviadas, mas mesmo assim, igreja do Senhor, desviada, acredita que muitas coisas que o mundo faz, eles não voltam a fazer, mas a gente fica orando, né, na esperança, crendo que um dia o Senhor irá nos chamar de volta, né? A Bíblia fala de uma passagem de um filho pródigo, né? A Bíblia fala que aquele filho tinha tudo, né? Que o pai tinha era dele, né?
E ele teve uma ambição, uma vontade de conhecer o mundo, né? Louvado seja o nome do Senhor. E o mundo, igreja do Senhor, ele é terrível. O mundo, ele só está contigo enquanto às vezes tu tem dinheiro. O mundo só está contigo enquanto tu está bem, né? E a Bíblia diz que aquele filho até fome passou, né? Se não me falha a memória, ele não podia comer nem a comida que ele botava para os porcos, né? Parece que era sorrinada a ele, né? Mas um dia, a Bíblia também diz, igreja do Senhor, que um dia ele caiu em si e disse, né? Pai, se pequei contra ti, né? Não sou digno de ser chamado nem teu filho, né? Mas me tem como menos um dos teus trabalhadores, né? O que eu aprendo com isso, igreja do Senhor, é que muitas das vezes nós na nossa vida nós temos que ter atitude, né? De reconhecer a grandeza do Senhor, né? E a Bíblia diz que aquele pai não mediu esforço, né? A Bíblia diz que aquele pai recebeu aquele filho com alegria, né? E eu creio que quando esta parábola fala do pai, ele fala do nosso Salvador, né? O nosso Redentor, né? E assim, igreja do Senhor, é todo aquele que se desvia do caminho do Senhor, se ele reconhecer, Cristo está de braços abertos, esperando que o ser humano tome uma decisão, que o ser humano volte para a vinda onde ele saiu, né? E porque o nosso Deus é um Deus longânimo, igreja do Senhor, é um Deus que ele não quer o mal de ninguém, ele tem compaixão de todo mundo, mas os nossos atos, as nossas iniquidades, as nossas transgressões, o Isaías diz que faz separação, né? Uma barreira espiritual, fica impossibilitado de Deus nos ajudar, né? Porque Ele quer o ser humano, não é por força nem por violência, né? Ele quer que o ser humano reconheça o seu poder. Ele quer que o ser humano reconheça Ele como unicamente o único Deus a qual pode salvar, né? Mas o homem às vezes, igreja do Senhor, é tão terrível, ele prefere andar segundo a sua própria vontade, né? Mas quando nós fazemos isso, tomamos essas atitudes, igreja do Senhor, de andar segundo a nossa própria vontade, segundo a carne, isso só nos traz dano. O homem só tem a perder, né? Porque já foi dito hoje, mas quando nós entregamos a vida a Jesus, Ele está ali prontificado para salvar e para dar o renovo, né? E para libertar, né? Porque só em Cristo Jesus há libertação, né? Só em Cristo Jesus há uma transformação de vida, né? E isso só é possível, igreja do Senhor, aqueles que crê, né? Se não crê, a palavra de Deus diz que louvado seja o nome do Senhor, que Jesus deu o seu Filho amado, unigênito, né? Não para condenar o mundo, mas para salvar, né? Mas a Bíblia diz porque o homem não crê, né? O homem não crê, ele não se submete à sua palavra, né? A sua vida fica uma vida assim, uma vida difícil, né? Mas eu louvo ao Senhor, né? Por Ele ter nos revelado a salvação a mim, a cada um de vocês que aqui estão, né? E esta salvação, igreja do Senhor, ela é proclamada a todo, né? A Bíblia diz que quando Jesus estava ali sendo crucificado, né? Aquele véu a qual era onde o sacerdote entrava, a Bíblia diz que ele partiu de cima a baixo, né? A Bíblia diz que ele deu acesso a todo ser humano, igreja do Senhor, a todo aquele que invocar o seu nome, tiver essa atitude, ele está ali de braços abertos para nos salvar, né? Louvado seja o nome do Senhor. E eu aqui já agradeço a minha oportunidade, né? A gente está 11 para as 8, né? E que o Senhor nos dê graça, os irmãos, né? Para caminhar, se fortalecer. A mim também, que o Senhor nos leve, cada um de nós, até nossas residências, né? Porque nós confiamos em Cristo, né? Através
da sua oração. Nós sabemos que Cristo salva e liberta através dessa oração. Ele nos cura, né? Por isso é que nós clamamos, né, a este Deus Todo-Poderoso. O pastor quer orar ou eu posso orar? Posso? A escala, irmã. A escala. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. Pessoal da igreja, na paz do Senhor, amém? Terça, grupo familiar na casa do irmão Valério, liderado pastor Flávio. Quarta, consagração no templo às 7 da manhã. Quinta, círculo de oração às 7 da noite. Sexta, culto de doutrina, dirigente irmão Felipe, pregador pastor Flávio. Domingo, culto público, dirigente irmão Valério, pregador irmão Cícero. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria deixar só o último versículo aqui com a igreja do Senhor, a qual o apóstolo Paulo diz: a saber, se com a tua boca confessa ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que nós possamos orar em nome de Jesus, igreja do Senhor. Soberano Deus, Pai Santo, Pai Poderoso, Deus que pode todas as coisas, meu Pai. Nesta noite, meu Pai, estamos aqui porque o Senhor nos deu desta graça, este privilégio de estarmos aqui para proclamar Teu Evangelho, para anunciar, meu Pai, o Teu ano aceitável do Senhor. Que o Senhor possa nos encher os nossos corações, que o Senhor possa visitar nesta noite a quem está ouvindo o som deste microfone, meu Pai. Que o Senhor possa dar graça, força, possa nos encorajar, meu Pai, para nós fazer a Tua obra, meu Pai. Pois a obra não é nossa, a obra é do Senhor, meu Pai. Nós estamos aqui porque o Senhor nos deu um índice, meu Pai. Ele disse: ide pelo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, meu Pai. Aquele que crê e for batizado, a Bíblia diz que é salvo, meu Pai. E aquele que não crê, meu Pai, a Bíblia diz que é condenado porque ele não creu no Filho de Deus, meu Pai. Ele não creu naquele que veio, meu Pai, e pagou o preço na cruz do Calvário, meu Pai, para salvar, meu Pai. Quando o homem não crê, meu Pai, no Filho de Deus, ele está fazendo o Filho de Deus de mentiroso, meu Pai. E ele não é mentiroso, meu Pai. Ele é um Deus todo-poderoso, é aquele que pode todas as coisas, meu Pai. Aquilo que não é possível nem cabível a nós, meu Pai, é cabível a Deus, meu Pai. Por isso é que nós invocamos o Teu nome, clamamos, Senhor, e se submetemos, meu Pai, à Tua palavra, pois a Tua palavra, meu Pai, testifica do Deus vivo, todo-poderoso. Que o Senhor possa abençoar, meu Pai, esta igreja, o trabalho, meu Pai. Que o Senhor possa trazer mais membros, meu Pai, para que possa se alegrar com cada um de nós, meu Pai. Pois é aqui, meu Pai, nesta noite que eu te oro por fé, em nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém. E as palmas louvem ao nome de Jesus. E eu aqui já agradeço a minha oportunidade. Amém, Senhor. Vou passar para o pastor. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe nosso irmão maravilhosamente. E todo o rebanho, né? Aleluia. Sexto, irmãos, eu não pude vir. Estava problema no meu olho. E avisei o irmão Antônio, se mandou, foi bater lá em casa de noite. Eu fiquei preocupado. Aí levou um colírio e um colírio e um muito bom colírio também, só que ele faz uma limpeza no olho da gente muito bom. E graças a Deus estou bem. Posso dizer que já está sarado o meu olho. Eu sinto coisinha pouca, mas não está incomodando como incomodava. Louvado seja Deus.
Queridos, que possamos fechar os olhos, né? Aleluia. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus nosso Pai e as comunhões, consolações do Espírito Santo seja sobre todos vós o de a paz, hoje, sempre. Amém, amém. As palmas louvem o nome do Senhor. Deus abençoe, irmão.